você vai ver que Marcos é um evangelho muito prático. João Marcos é o autor mais prático dos evangelhos. E aí você vai vendo que rapidamente Jesus já começa a atuar. Você lê Mateus, você tem uma introdução, uma genealogia, puxando a raiz de Davi. Mateus vai dar uma ênfase sobre o aspecto do reino de Deus. Você vai ter os detalhes do nascimento, a manjedoura, a cidade, porque Mateus está escrevendo os detalhes que ele é o rei, a promessa feita a Davi. Você vai ver que Lucas, ele já dá um contexto muito político, fala sobre os reis da época, os governantes. Lucas está preocupado também em falar que Jesus, embora sendo Deus, Jesus foi plenamente homem. João, ele começa falando sobre o verbo da vida, ele estava no princípio, ou seja, Jesus, além de homem, é Deus plenamente. Mas Marcos é Jesus como um trabalhador, Jesus fazendo ministério. E aí você vai vendo que Jesus já começa em Marcos, ou Jesus está pregando, ou Jesus está expulsando demônios, ou Jesus está curando enfermos. E Marcos, ele vai misturar quase ali até o final, até o capítulo 12 mais ou menos, quase todo o capítulo vai ter um milagre, vai ter uma atuação de Jesus. Vai ter certo um pouco de doutrina, vai ter parábolas que são ensinamentos, mas a ênfase do livro de Marcos é mostrar esse Jesus que opera, um profeta, um homem profeta que liberta, que cura e que anuncia a salvação. E aí você vai ver também que em Marcos capítulo 4, Jesus estava fazendo o que? Ele estava com as multidões, Jesus estava ensinando, Jesus estava falando, Jesus gastou o dia falando com aquela multidão, até que chega esse tempo, irmãos, que Jesus, ele precisa atravessar a margem. Você vai ver a continuação da história no capítulo 5, Jesus precisa atravessar a margem, mas Jesus também estava cansado, ok? Mas eu quero chamar a sua atenção para a ênfase desse evangelho, antes de eu entrar propriamente no texto. E você deve saber também que João Marcos, ele vai escrever o evangelho de Marcos a partir daquilo que ele ouve do apóstolo Pedro. Pedro foi o discipulador de João Marcos, e inclusive os pais da igreja vão reforçar essa história, que Pedro continuou reproduzindo as histórias de Jesus, aquilo que Pedro viu. João Marcos, por andar próximo, os apóstolos de fato quase nenhum tinha essa preocupação de escrever, porque tinha a tradição oral. Então João Marcos pega essa missão, e eu entendo isso, irmãos, como a ênfase de Pedro. João Marcos escreve, mas as palavras são de Pedro. Eu entendo isso como a ênfase de Pedro, e Pedro está querendo falar para nós que o homem que ele acompanhou, eu acredito que Jesus tenha feito o seu ministério mais ou menos em 6, 7 anos, mas isso é uma outra discussão. Esse homem que Pedro andou, esse homem que Pedro conviveu, é como se Pedro falasse assim: olha, esse homem é poderoso. Amém? Esse homem é poderoso. A ênfase de Pedro é essa. Ela era como se fosse, sabe aquela dinâmica que a gente faz assim, resuma a sua esposa em uma palavra, né? A gente quase que replica o que a gente cantou aqui: maravilhosa. Se eu pudesse falar uma palavra dos meus filhos, obedientes. É como se eu perguntasse para Pedro: Pedro, resuma Jesus em uma palavra. É como se Pedro falasse assim: Jesus é poderoso. Não à toa, o primeiro chamado de Pedro, irmãos, Pedro está numa dificuldade financeira tremenda, decepcionado, cansado. A primeira visão, lógico, Jesus está ali ensinando a multidão. Pedro não tinha como ir embora, né? Vocês já viram aqueles crentes inconvenientes, irmão? Chega na sua casa na hora do almoço, né? Lógico que você vai chamar para almoçar, né? E Jesus estava ali: Pedro, posso usar seu barco? Não tinha muito o que responder. Jesus está no barco de Pedro, né? Talvez Jesus, muito sábio, já aproveitando a ocasião, Pedro vê Jesus falando. Mas o encontro poderoso de Jesus e Pedro é quando Jesus fala assim: vai para onde as águas são mais profundas. Pedro lança a rede.
madrugada, Pedro não pegou nenhum peixe, mas debaixo da palavra de Jesus, as redes quase se romperam. Foi o início sabe aquele encontro que você tem com Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Jesus para mim é meu Pai. Jesus para mim é um homem poderoso. Jesus para mim é um homem libertador. Cada um de nós, irmãos, tem uma palavra para resumir Jesus. E para Pedro, isso fica muito claro quando você for ler o Evangelho de Marcos. A princípio, deixo também uma dica, irmãos. O Evangelho de Marcos é o primeiro, é o mais antigo. Todos os outros também olham para ele para escrever. Pastor, ganhou uma vida para Jesus. O que eu indico como leitura? Evangelho de Marcos. É um completão e bem prático. Então, se Pedro pudesse resumir Jesus, ele ia falar: Jesus é poderoso. E aí, queridos, a gente tem que saber que esse homem poderoso, ele veio para estabelecer o seu reino. Jesus veio para colocar o reino de Deus sobre a terra. O reino de Deus, irmãos, é a invasão do céu sobre a terra. É uma mensagem carregada de vida transformadora. Isso é a mensagem do reino de Deus. Onde o reino de Deus chega, em lugar da morte nós temos vida, em lugar de enfermidades nós temos cura, em lugar de desespero nós temos descanso, em lugar de escassez nós temos multiplicação. Não há como nós defendermos o Evangelho, irmão, se o Evangelho não transforma a situação como ela está. Eu quero te falar, querido, se você entrou aqui essa noite desanimado ou incrédulo, já sem perspectiva e sem sonho, você está tendo contato com o reino de Deus, e o reino de Deus é transformador. O que Jesus fez na minha vida, o que fez na vida de muitos irmãos aqui, Jesus ele vai fazer na sua vida. É isso que Jesus fala quando João, o profeta, pergunta sobre Jesus. Lá em Mateus 11 fala assim: os discípulos de João perguntam a Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Será que você é mesmo esse homem que nós estamos esperando, o Messias que vai restaurar Israel, ou nós temos que esperar outro? E Jesus fala assim: voltem e anunciem a João o que vocês ouvem e veem. Os cegos enxergam, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho está sendo pregado a todos os humildes. Onde o reino de Deus chega, irmãos, tem que ter transformação. O Evangelho poderoso, o verdadeiro, não o Evangelho falsificado, mas onde o reino de Deus chega, a transformação. Não à toa você é chamado, irmãos, não apenas para ser salvo, enquanto nós esperamos aquele dia onde a nossa alegria será completa. Enquanto você espera esse dia chegar, Deus te convoca para você viver apostolicamente, não sendo moldado pela cultura, mas mudando o meio onde você está. Não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual é a boa, qual é a agradável, qual é a perfeita vontade de Deus. Fazendo toda boa obra. O chamar de Deus, irmãos, não é apenas me limpar e me guardar desse mundo, não é apenas me salvar e me proteger desse mundo. Pai, eu não oro que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Você carrega uma mensagem poderosa, a mensagem do reino de Deus. Então, queridos, Pedro enxerga esse homem, esse Jesus poderoso. É esse homem que transformou minha vida, transforma, irmãos, muitas histórias. Agora, você precisa crer nesse nome, você precisa crer nessa pessoa. Não adianta, queridos, você ouvir sobre Jesus, você ler sobre Jesus, se você não depositar fé em Jesus. Você tem que colocar fé. E eu vou te falar, crer e não crer dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Daqui a alguns anos, irmãos, muitos de nós vamos partir. Todos nós vamos partir. A questão é: você vai viver uma vida com fé, ou uma vida, deixa a vida me levar, do jeito que acontecer, aconteceu, Deus vai fazer tudo em meu lugar,
você tem esses dois caminhos. E eu vou te falar, irmãos, ou você paga o preço de andar em uma vida poderosa, ou você paga o prejuízo de andar uma vida negligente. Mas algum preço você vai pagar, alguma coisa você vai receber. Eis que vem um juízo sobre todos os habitantes da terra. Alguma coisa você vai pagar. Ou você paga o prejuízo de não crer, de não viver uma vida com fé, ou você vai pagar o preço de acordar cedo. Eu vou orar, e você vai ouvir críticas, e você vai ouvir desânimos, mas você escolhe se manter ativo. Agora, entrando para a história, irmãos, eu quero te falar que todos nós atravessamos tempestades. Se você nunca atravessou, tem adolescentes aqui, tem pessoas que estão começando sua vida adulta, né? E eu sei que os adolescentes têm pressa de se tornarem adultos, mas quando você for adulto, você vai querer voltar quando você tinha 10 anos. Como era bom, irmãos, depender do meu pai. Que fase boa. Que fase boa, era depender dos nossos pais. Mas a vida é assim, né, irmãos? A vida não volta mais. E se você ainda não passou, você vai passar. Talvez você já passou e você conhece alguma pessoa que nesses dias tem passado por uma tempestade. Qualquer pessoa, irmão, está sujeita a atravessar uma tempestade. Não é porque você está numa tempestade que Deus te ama menos. Não é porque você está numa tempestade que Deus deixou de te amar. Amém? As tempestades, elas são próprias da vida. A vida, irmãos, a vida que nós vivemos é uma vida de um homem caído. O nosso coração é inclinado para o mal. Isaías vai escrever que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Não há nenhum justo sequer, porque o nosso coração é corrompível e nós corrompemos a vida. Então as tempestades, elas são próprias da vida. Agora, o que nos diferencia é a nossa esperança. O ímpio vai passar por tempestade, o cristão vai passar por tempestade. O que nos diferencia é a esperança. Nós atravessamos as nossas tempestades com Jesus no barco. Nós atravessamos a tempestade com Jesus ao nosso lado. Uma pessoa sem Jesus, irmãos, ela passa as tempestades da vida dela sem esperança. As pessoas hoje, o que elas estão procurando? Estão procurando se anestesiar das tempestades. Nós não, nós encaramos as tempestades. Nós olhamos, né, como aquela frase, nós olhamos para a morte e sorrimos, porque o dono da vida está ao nosso lado. Nós atravessamos as tempestades, irmãos, como? Numa semana vida, jejuando, orando, pregando o evangelho, ganhando vidas, profetizando a palavra. A tempestade está ali, a gente não pode negar, a gente não pode mentir, fingir que as coisas não existem. Elas existem sim, mas nós encaramos as tempestades olhando para ela de frente. Por quê? Porque nós temos esperança em nós mesmos, no nosso braço não, nós temos esperança em Jesus. Eu quero te perguntar essa noite, irmão, você está passando por alguma tempestade? Você tem vivido alguma tempestade na sua vida? Se você não está passando, glória a Deus por isso, mas você conhece alguém que está passando por uma tempestade? Irmão, se eu não estou enfrentando um problema, eu sou um radar de pessoas que estão passando a tempestade. Para quê? Para você se colocar como um intercessor. O intercessor é aquele que faz a vez. Eu intercedo por pessoas que não ainda têm fé, que não têm a vida restaurada. Eu vou me colocar no lugar dessa pessoa e vou ser um intercessor. Por que eu faço isso? Porque Jesus fez isso em meu lugar. Qual é a obra de Jesus? Ele vem em meu lugar. É uma obra substitutiva. Ele vem em meu lugar, ele sofre em meu lugar, ele morre a morte que eu deveria morrer e me dá a recompensa, que seria a recompensa dele. Qual é a recompensa de Cristo? A vida eterna. Então Jesus, o maior intercessor na prática. Eu tinha que pagar uma pena, ele sofre a pena em meu lugar. A intercessão é isso. Se você não está passando por tempestade, irmãos, converse com alguém. Amém? Saindo daqui, manda mensagem para alguém. Amanhã de manhã manda mensagem para alguém. Se você sonhou com uma pessoa, se você está orando e alguma pessoa vem à sua mente, querido, procure saber o estado do coração dessa pessoa, porque talvez você seja o único cristão que essa pessoa tem conexão.
Então, interceda por essa pessoa. Agora, indo um pouco mais para a história, eu quero pensar com você aqui sobre alguns pontos. O primeiro ponto que eu quero falar, queridos, é que quem acorda Jesus não é a tempestade. O que acorda Jesus não foi o vento forte, nem o mar bravio. O que acorda Jesus foi a incredulidade dos discípulos. Foi o medo dos discípulos. Qual foi a postura de Jesus? Jesus, irmãos, ele estava descansando. E desde já eu quero falar para você, irmãos, quem tem propósito não vai morrer na tempestade. Se você tem propósito, se você está vivendo o seu chamado, pode descansar. Pode descansar o coração. Você não vai morrer nessa tempestade. O outro texto não vai falar que é uma tempestade, mas quando Jesus anda sobre as águas e se encontra com Pedro, a Bíblia diz que o vento estava forte, mas não usa o termo tempestade. Mas se você for ver a postura, irmãos, de quem confia no propósito de Deus, é sempre uma postura de descanso. Então, o que tira Jesus do descanso na história não é a tempestade em si, né? E eu me identifico muito, irmãos, com Jesus e confio plenamente que eu sou discípulo de Jesus, porque o texto vai falar, irmãos, que o barco balançava muito e Jesus continuava dormindo. Essa pessoa sou eu. Não tem nada que me tire o sono. O vizinho botou o som alto, tá lá eu dormindo. Criança chorando, tá lá eu dormindo. Porque, irmãos, eu acredito, né, fugindo um pouco da palavra, que comer e dormir são dois prazeres bom demais, né? Trabalhar é bom? É bom. Mas eu amo dormir, irmãos. Que coisa boa que Deus fez, né? E a gente, se eu fosse do Velho Testamento, a gente tira o sábado, né? Eu iria tirar para dormir. Mas enfim, me identifico muito com Jesus, irmão. Sabe por quê? Jesus passou o dia fazendo a obra. Jesus passou o dia curando e ensinando. Irmãos, que geração que assim é para estar fazendo a obra, aí você está inquieto com a sua mente. Aí chega a hora de dormir, você está inquieto na sua mente e você não descansa. Irmãos, isso é doença, isso não é de Deus. Crente foi feito, irmãos, para trabalhar durante o dia, mas à noite é tempo de descansar. Em nome de Jesus, irmãos, tudo que tem afetado o seu descanso, o seu sono, seja repreendido essa noite, em nome de Jesus. Eu tenho falado para os líderes aqui, irmãos, eu não quero ninguém aqui indo para o hospital. Pastor, estou sem dormir, estou impaciente. Irmão, se você tem propósito, você não vai morrer na tempestade. Então, o que acorda Jesus, irmãos? São essas vozes dos discípulos. Jesus, você não se importa que nós morremos ou morramos? Você não se importa, Jesus? O Senhor me chamou lá do barco, me deu um chamado para o Senhor me matar aqui. Você já viu, irmãos, o tanto que a gente é desesperado? O tanto que a gente quer culpar a Deus? Quando as coisas... Irmãos, olha, vamos lá, né? Nós estamos estabelecendo algumas verdades na Igreja Vida Nova. Ou melhor, relembrando algumas verdades. Irmãos, não tem como ser crente e mimado ao mesmo tempo. Deus, ele vai te frustrar em muita coisa. Em muita coisa. Se fosse para Deus fazer a minha vontade, irmãos, a minha vida ia ser bem pouco parecida com o que ela é hoje, né? Eu ia ser casado com a mesma esposa e pai dos mesmos filhos e pastor dessa excelente igreja. Mas o restante, irmãos, eu ia mudar o local que eu trabalho, eu ia, né, muitos amigos eu ia não ter ou ter, muitas coisas, irmãos, eu teria mudado se Deus fosse fazer o meu querer. É normal a gente, irmãos, quando passa por uma tempestade, colocar a culpa em Deus. E isso, irmãos, tem caído entre nós. Sabe por quê? Porque a incredulidade e o medo cegam os nossos olhos e entopem os nossos ouvidos. O problema não está em Deus que te esqueceu, Deus te largou para você morrer. O problema, irmãos, é que quando eu entro numa tempestade, os meus sentidos espirituais, eles são afetados. Você vê mal e você escuta mal. Tudo fica turvo. Já viu quando você entra numa tempestade, num problema? Fica tudo assim, meio turvo. Eita glória. Vai descarregar aqui, não. Vamos lá, vou correr. Fica tudo meio turvo.
Você fica assim meio perdido. E a nossa tendência é: Jesus, você não se importa com a gente? Você não se importa que a gente morra, que a gente pereça? Mas sabe, queridos, você tem que sair desse lugar dos seus sentidos enviesados. Saia desse lugar. O que vai te libertar de uma visão turva e de ouvidos entupidos é a palavra de Deus. Volta lá para o seu quarto e começa a reforçar as palavras. Eu tenho o hábito de anotar as palavras que Deus fala comigo, né? E isso é muito bom, irmãos. Estava ali semana passada, entrei ali na sala que era da minha mãe e achei uma agenda minha que eu estava procurando já tinha uns dias. E fui revisitando, irmãos, palavras de 2023, palavras de 2024, palavras de 2025, coisas que eu vou anotando, sabe por quê? Porque eu preciso relembrar para mim mesmo as palavras de Deus na minha vida. A pergunta que você tem que fazer, irmãos, quando você entrar numa tempestade, não é: Deus, será que eu vou morrer ou não? Você tem que se perguntar: eu estou cumprindo o propósito de Deus ou não? Amém? É essa pergunta que você tem que fazer: eu estou cumprindo o propósito de Deus ou não? Porque se você, irmão, está cumprindo o propósito de Deus, você não vai morrer nessa tempestade. Toma posse disso. E nós, irmãos, como discípulos, precisamos saber que a tempestade ela vem, é normal da vida, mas ela vai passar. Ela vai passar. Segura firme. Aperfeiçoa a sua oração, aperfeiçoa a sua declaração da palavra. Ande com pessoas de fé, fica firme, mas a tempestade ela vai passar. Ela sempre passa. A tempestade sempre passa. E uma outra questão que tem nesse texto, irmãos, é que a tempestade ela é cessada, não com o meu medo, não com a minha incredulidade, não com a força do meu braço, mas ela é encerrada com a voz de Deus. O que vai acabar com essa tempestade, irmãos, é a voz de Jesus. Muitas vezes o que precisa na tempestade que eu estou passando é um brado de Jesus. Então, se é a voz de Jesus que vai encerrar a tempestade, se a força do meu braço é insuficiente, irmãos, e se somente a voz de Jesus é a solução, o que eu preciso fazer? Eu preciso ouvir a voz de Deus. Internamente eu preciso ouvir a voz de Deus. Se eu puder aprofundar um pouco, irmão, sobre o que é uma tempestade. Para nós hoje, você sabe que isso não é literal, mas a história foi literal, né? Jesus realmente passou por esse episódio. Mas se a gente pudesse falar sobre o que é tempestade, irmãos, são coisas que estão fora do nosso controle, que nós não conseguimos resolver. Eu não acho, irmãos, que uma tempestade seja uma colheita. Eu acho que quando nós pecamos, vai vir uma colheita. Por exemplo, a negligência é uma semente, e daquela semente vai vir uma colheita. Isso não é tempestade. Tempestade é o que você não plantou, mas que você vai passar por ela. Lembra de Jó? Jó plantou, Jó era justo, íntegro e reto. Mas Jó passou por uma tempestade. Tem coisas, irmãos, que a gente não planta, mas a gente passa para que nós possamos ser aperfeiçoados. É o que Tiago vai escrever. Olha, tende por grande alegria quando vocês passarem por várias provações, porque a provação produz perseverança, a perseverança vai produzindo fé, até que nós possamos chegar ao nível de maturidade. Tempestade é isso. Agora, irmãos, tem muitas pessoas que a tempestade está lá fora. Está lá fora. E você traz para dentro do seu coração. Tem muitos problemas, irmãos, familiares que estão lá fora, né? É um problema da sua tia com o marido dela. Aí você traz para você. Você absorve aquilo. Aí a sua vida tem a sabedoria para saber quais são as suas guerras e quais não são. A gente acha, irmãos, que o crente tem que fazer tudo por todos. Você vai acabando, você vai acabar entrando em tempestades, em problemas que não são para você.
Então as tempestades são questões que você não projeta, mas que elas vêm sobre você, sobre o seu coração. Agora, existem angústias que são próprias da nossa vida, existem níveis na fé que são próprios da nossa vida, e isso eu chamaria de tempestade. Aquilo que vem, você olha assim e fala: meu Deus, quando que vai acabar essa noite escura? Meu Deus, quando que eu vou ser liberto? Meu Deus, quando que minha vida financeira vai mudar? Irmãos, quantos casamentos eles chegam num ponto que o marido fala assim: eu não sei mais o que fazer. A esposa fala: eu não sei mais o que fazer. Isso é uma tempestade. Você está trabalhando, irmãos, de sol a sol, sua vida financeira está assim, sabe? Você fala assim para Deus: Deus, eu não sei mais o que fazer. Isso é uma tempestade. Você está trabalhando na obra, irmão, você prega para todos e olha assim, você não consegue ver fruto, você fala para Deus: Deus, eu não sei mais o que fazer. Isso é uma tempestade. E aí, queridos, na tempestade eu preciso aprender a ouvir a Deus. E isso, igreja, eu vou te falar, tem sido o nosso maior desafio na nossa geração. O nosso maior desafio. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele não disputa lugar com outras vozes. Deus não disputa. Como que eu posso explicar isso de uma forma mais simples? Você não pode colocar a voz de Deus como a voz do seu amigo, como a sua própria voz. Deixa eu ver aqui a opinião de Deus. Aí você consulta Deus. E a gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas a voz de Deus, ela tem algumas características. Tem algumas características. Você ouve a opinião de Deus e você não gostei. Deixa eu ver aqui o que o pastor vai falar. Aí o pastor fala, você fala: também não me agradei. Tem um pastor que eu sigo aqui, que ele é só bênção. Aí você ouve. Aí você está ali com 5 vozes. Deixa eu ver aqui qual que vai ser. Não, irmãos, Deus não disputa a voz dele com ninguém. Sabe o que Deus faz quando está muito barulho? Deus começa a falar mais baixo, até que Deus sussurre. E é nesse lugar, irmãos, de concentração, de atenção, de calma. Imagina a cena: Jesus está ali dormindo, o barco faltando acabar o mundo, Jesus está ali dormindo num travesseiro. Eu acho bonita essa palavra, tinha um travesseiro ali. Imagina, irmão, Jesus pregando com a multidão, um travesseiro aqui. Olha, amem-se uns aos outros, tá? Estou indo ali, mas se alguém te ferir numa face, der outro travesseiro, ele não larga, né? A garrafinha d'água, travesseiro aqui, o kit de Jesus. Aí Jesus acorda olhando aqueles discípulos apavorados. Só a voz de Jesus, irmãos, que acalma essa tempestade. Só a voz de Jesus. E quem está pregando para vocês é um ex-viciado. E eu já procurei essa voz, irmãos. Eu vou resolver meus problemas em várias coisas. Não resolve. Você está perdendo tempo. Não resolve. Aquele quarto trancado que é você e ele, aquele silêncio. Irmãos, tem aqui não acontece, mas tem irmão que vai fazer devocional aqui, ó. Aí bota o louvor e fica vendo notificação. Não, irmão, me ajuda a te amar. Não existe isso, querido. Larga esse pedaço de objeto. É você e Deus. Lembra que a gente castigava, né? Os nossos filhos, a gente colocava virado para a parede. Não era isso? Para quê? O maior tormento da criança é ela ficar consigo mesmo. Eu não passei por isso porque meu pai não me castigava, né? Ele já me batia. Então, ele pulava, né, a etapa ali. Tô brincando, pai. Te amo. Obrigado. Obrigado com eles, amor. Então, ele já pulava essa etapa. Eu não tive muita. Eu via meus amigos falando: não, se eu passar do horário eu vou ser castigado. Eu falava: como você é gourmet, né? Como você é evoluído. Então, assim, não tinha muita conversa, não. E aí, o que eu estava pensando, irmãos? O que eu estava falando? Fui agora lá na minha infância. Emocional. E aí, irmãos, a gente
colocava as crianças num canto para ficar pensando. Irmãos, devocional Deus, agora é o Senhor, é tudo você, Jesus, agora, o Senhor é único. E aí, querido, você vai esperar a voz de Deus falar ao seu coração. Ei filho, ei filha, essa tempestade está acabando. Vai cessar o tempo de lágrima, vai cessar o tempo de dor. E daquela voz eu vou gerar fé. Eu vou gerar força para vencer mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. Queridos, eu acho que uma experiência boa seria a gente muitas vezes, irmãos, ouvir pessoas que ficaram internadas em UTI, sabe? Porque ali, irmãos, é só a pessoa e Deus. Com profundidade essa experiência. É só a pessoa e Deus. Quantas pessoas saem muito mais firmes, mais crentes de tempestades. E esse é o objetivo da tempestade. É glorificar Jesus. O centro da mensagem, irmãos, não é que a tempestade existe, não é se você está numa tempestade, é falar para você que você precisa treinar os seus ouvidos, ouvir Jesus, gerar fé. Essa tempestade vai passar, mas essa tempestade vai gerar um testemunho na sua vida. Então, levante louvores diante da tempestade. Levante sua voz diante da tempestade, porque ela vai passar. Você não vai morrer, você vai sair mais crente, mais firme, mais fiel. Então, queridos, para ouvir essa voz, sabe, eu preciso honrar a Deus. Eu vou silenciar todas as vozes. Nós respeitamos os nossos amigos, os nossos pastores e as pessoas que estão sobre a nossa vida, mas eu preciso consultar Deus. O que a irmã Lidiane acabou de falar aqui, essa verdade, irmãos, estrondosa, que Deus habita dentro de nós. Para quê? Para nós termos relacionamento com o próprio Deus. Imagina isso? O Criador de todo o universo habita dentro de nós. Para quê, irmãos? Para quando eu passar um problema, eu procurar no meu celular, eu procurar no amigo. Não, para você ir para dentro de você. Deus, fala comigo. Então não fique impaciente, não fique com medo. A tempestade vai passar. Amém? A tempestade vai passar. Eu quero que você tome posse, irmãos, dessa palavra. Eu quero que você creia que, dependente do que você está passando, não tem como o pastor saber os detalhes da sua vida. Não tem como. Mas tem como, irmãos, eu saber quem é Jesus. E Jesus é poderoso. E se você ouvir essa voz, se você crer nessa voz, você pode ter certeza, você vai atravessar esse mar, você vai atravessar essa tempestade e vai continuar cumprindo o seu propósito. Eu quero que você creia, irmãos, nesse nome poderoso. Você não precisa crer nos homens, mas crer no nome de Jesus. Eu não quero acreditar na história dos homens. Creia no nome de Jesus. Ele é poderoso para fazer silenciar essa tempestade que está à sua mente. Todo pensamento acelerado, todo pensamento ansioso, todo pensamento de medo. A voz de Jesus vai te colocar num lugar de descanso. Vai te colocar num lugar de descanso. Sabe, igreja, não ande ansiosa. Não perca o seu sono, porque quem cuida de você não dorme. Quero te convidar você a ouvir a voz de Jesus essa noite. Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso. Nós precisamos treinar os nossos ouvidos. Eu lendo um livro essa semana e me chamou a atenção, tem uma pequena história dentro do livro, não é do autor, mas é de um atleta. Não me lembro exatamente o esporte, mas era um atleta desses esportes de neve. E ela contando o testemunho dela, que ela sempre foi muito contra a questão de religião, de Deus. Mas ela diz que nos momentos difíceis de treinamento, ela testou conversar com Jesus. E surpreendentemente, irmãos, ela ouviu a voz de Jesus. E eu vou te falar, quando você ouve a voz de Jesus, sabe o que você pensa? A primeira coisa, não
ser Deus. Não é possível. Porque você não ouve Jesus com a sua voz? É? Ou só eu, irmãos, que preciso passar no psiquiatra? Eu ouço Deus na minha voz, irmãos. Amém? Fala amém, irmão, para não me sentir ruim. É isso, é a voz de Deus. O que eu sei que é a voz de Deus, irmãos? Quase nunca vai mandar eu fazer a minha vontade. Quase nunca. Você ouve, irmãos, e fala assim: não pode ser tão fácil assim. Tem que ser um negócio mais misterioso. Deus tem que ter um relâmpago. Não, irmãos, é a voz de Deus dentro de você. Então treine a ouvir a voz de Deus. E ela se surpreendeu com a voz de Jesus, e ela disse que de lá para frente, irmãos, a vida dela, ela acorda, Jesus, bom dia, começa a falar os detalhes da vida dela. Eu quero te convidar, irmãos, treine os seus ouvidos. Treine os seus ouvidos. Eu tenho falado muito sobre discernimento. Irmãos, pergunte a Deus antes. Discirna a voz de Deus. Para que você erre menos. Errar a gente vai, mas para que a gente erre menos. Em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a sua vida, igreja. Uma noite de paz. Uma noite de vida. Uma noite, queridos, é comum quando você está acostumado, né? Tem gente, irmãos, que de fato a vida é uma tempestade. Tem pessoas, irmãos, que não ouvem testemunho, queridos, mas dá uma compaixão assim, sabe? Pessoas que foram abandonadas assim que nasceram. Tudo para a pessoa foi difícil, a pessoa não conseguiu estudar, mas são pessoas que foram tocadas pelo Evangelho. A vida da pessoa é uma tempestade, mas eu quero liberar sobre a sua vida, irmãos. O tempo de choro também vai passar. E às vezes você está na igreja e você ainda não chegou nesse tempo, mas em nome de Jesus esse tempo vai chegar sobre a sua vida. Glória a Deus. Cerque-se de pessoas que têm testemunho. Algo que fortalece muito, irmãos, a nossa vida, sabe o que é? A gente está compartilhando com pessoas. Então não falte sua conexão, vá lá, testemunhe, ouça, esteja junto de pessoas que atravessaram tempestades. Em nome de Jesus, igreja, receba a paz do Senhor e o descanso do Senhor. Entenda que descanso não é preguiça, não é você negar o seu ministério. Veja como Jesus fazia, ele trabalhou o dia todo. Mas, irmãos, é hora de descansar, é hora de desligar o telefone, que você não vai ser o salvador de ninguém. Você não vai conseguir resolver o problema do mundo todo. E somente pessoas descansadas têm concentração para ouvir a voz de Deus. Aleluia. Fique de pé, deixa eu orar por você, em nome de Jesus. É uma noite, irmãos, de o Senhor trazer paz sobre o seu coração, mas nós precisamos interceder contra essas tempestades, em nome de Jesus. Então nós temos dois públicos aqui. Tem gente que, pastor, minha vida está tranquila, tem nada de errado, viu, irmãos? Que crente também tem um negócio de ficar procurando, está muito bom para ser verdade. Não, se está em paz, você vai orar pelo irmão que está passando por uma tempestade, mas você vai orar. Alguma coisa vai sair dos seus lábios agora, amém?